isso, e pelo nosso trabalho, orar pelo nosso viver, por todos que veio aqui hoje, e agradecer a Deus pelo nosso caminho, pela nossa caminhada, Deus. Oh Deus, abençoa a todos que estão aqui hoje, e estamos aqui para te adorar e glorificar, Senhor. E todos que vão dizimar aqui hoje, quem pode, Senhor. Agradeço também pela nossa família e por todos que estão aqui. Muito obrigado, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 1, versículo 17. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17. E diz assim, amados. Capítulo 1, versículo 17. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: ornamento de Israel. Nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, monte de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Em nome de Jesus, e vamos aprender com a palavra de Deus. Amados, as histórias, os relatos sobre a vida desse homem é uma fonte que não se esgota. Nesse momento, nesse exato momento, quantos pregadores estão nesse momento pregando esse mesmo texto e Deus falando particularmente com cada pessoa? Quantos ensinamentos traz a vida de um servo de Deus? Quanto ensinamento traz para as pessoas que estão ao redor daquele que procura andar segundo a vontade de Deus, que tenta se aproximar dos seus princípios, porque é verdade que nós não conseguimos cumprir a risco todos, por conta de nossas fragilidades, por conta de nossos pecados, mas aqueles que Jesus chamou para tentar, para lutar, para buscar. E nesse relato aqui no começo desse segundo livro de Samuel, algo me chamou muita atenção. Nós estamos vivendo num tempo em que, se você prestar bem atenção, o inimigo ele tem feito, tem programado, tem preparado outras estratégias para tentar impedir que o povo de Deus chegue ao céu. E principalmente porque já está chegando o grande dia, está chegando a hora. Mas tem uma coisa que Satanás ele tem feito em muitos lugares e de uma certa forma tem dado certo. E o que é, irmão Fernando? É endurecer o coração do crente, porque o coração é algo que está dentro do homem, só quem conhece é Jesus, nem o próprio
aqui está quem é maior, Jesus Cristo. Porque há momentos da nossa vida que nós paramos um pouco para fazer uma retrospectiva da nossa vida ou do nosso dia, e nós começamos a identificar tantos defeitos que acabamos nos entristecendo com nós mesmos. E nisso o inimigo, percebendo, ele está ali do lado, dizendo: é verdade, tu é assim mesmo, tá vendo? Olha, tu não consegue, é desse jeito, tentando nos impedir de chegar ao céu e esquecer que há um Deus misericordioso, que Ele se compadece daquele que reconhece os seus erros, os seus pecados e se lança em seus pés. Ele o abraça com todo amor. É isso que Satanás não entende. É isso que Satanás ele tem raiva. Há um versículo que eu cito bastante, na verdade há vários, mas esse é um dos tais. Mateus 24:12, se não me falha a memória. E diz que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Já que nós estamos falando desse contexto, eu quero usar esse versículo. E a iniquidade, como eu já falei aqui outras vezes, é o pecado, é muitas vezes uma falta de vigilância, e uma palavra saiu que feriu alguém, que tocou alguém, e essa pessoa muitas vezes é ferida com uma palavra, e ela começa a olhar para a iniquidade, e o amor vai esfriando dia após dia. Tem pessoas que são feridas com uma palavra e ela não conta para ninguém, nem para aquela pessoa mais próxima, mas a cada dia, muitas vezes, que ela vem na igreja, ela lembra. Às vezes acontece uma situação na própria igreja e a pessoa chega e começa a se ver todos os dias na frente daquela situação ou daquela pessoa e não conta nada para ninguém, nem para Jesus, embora Jesus conheça. E muitas vezes o tempo vai passando e essa pessoa vai se angustiando aos poucos, essa pessoa vai se prendendo no seu mundo que ela acaba de criar, colocando tijolos ao seu redor de uma suposta proteção, que não é uma proteção. Na verdade é uma espécie de túmulo, é uma espécie de lápide que aquela pessoa está, ela própria, montando para ficar dentro até a morte. O inimigo tem usado muitas coisas. E quando o coração endurece, irmão, estou falando no âmbito religioso, estou falando de igreja. E quando o coração endurece, coração de pessoas dentro da própria igreja, e ela começa a direcionar o seu olhar para os defeitos das pessoas, porque na verdade o seu íntimo já foi tocado. Aos poucos o manto negro começa a descer sobre a mente, sobre os olhos, impedindo de ver a grandiosidade de Deus, impedindo de perceber que quando se chega na igreja, está aqui para adorar a Deus, está aqui para clamar a Deus, está aqui para receber a bênção de Deus. E começa a se perder esta visão. E quando isso acontece, é terrível os frutos produzidos por isso, pastor Moisés. E um dos frutos desta pessoa que por algo que aconteceu está se deixando ser levado ao túmulo espiritual, produz um fruto perigosíssimo. Quando o coração endurece, irmão, a compaixão, o amor, a boa vontade é sepultado junto. Essa pessoa já não consegue se compadecer de ninguém. Essa pessoa já não consegue olhar com um olhar de amor, de querer ajudar alguém que está caído. Muito pelo contrário, essa visão agora, ela fica uma visão crítica, destrutiva. Só consegue ver aquilo que é negativo, aquilo que está errado, e se prende dentro desse sarcófago, pode-se dizer assim, envolto, né? Como
faziam lá no Egito, envolto naquelas gases que nós conhecemos aqui para ficar mais fácil. Envolto naquilo. E vai morrendo dia após dia. Vai morrendo junto à fonte da vida. Porque já não tem forças para tomar da água. Porque já não tem força para chegar lá. Porque o brilho da água já incomoda. Saul, um rei que praticou coisas terríveis, foi um rei que matou sacerdote, ele não respeitou. Foi um rei que quis oferecer sacrifício ele mesmo, sem a permissão de Deus. Foi um rei que abriu mão do Espírito Santo para dar lugar ao espírito maligno. Diz a Bíblia que só saía quando Davi tocava sua harpa. Um rei que estava diante de um povo, guiando um povo, mas a forma errada. Esse rei começa a conduzir esse povo, e o povo percebia quantos erros Saul cometia. Quantos erros Saul cometia, e isso estava matando Israel. Por quê? Porque aquilo que ele cometia estava entrando no coração das pessoas pelo olhar, pelos olhos. Você já viu aquele ditado que diz no mundo aí que o que os olhos não veem, o coração não sente? Tem uma certa verdade. Porque quando nós olhamos para algo e fixamos nossos olhos, isso com certeza vai para o coração. Isso começa a contaminar o homem de dentro para fora. E essa é a pior contaminação, quando é de dentro para fora. Essa contaminação de dentro para fora é para aqueles que já conheceram Jesus, para aqueles que já estão na jornada, estão na caminhada. Muitos têm cedido a isso. E o povo vai para uma guerra. Saul conduz esse povo para um combate contra os filhos de Deus. E o negócio complicado, irmão, é você ir para uma batalha falando muito espiritual sem você estar preparado. Coisa terrível é você ir para uma batalha contra o inimigo, sendo que tem algo na vida que precisa ser mudado. É derrota certa. Derrota certa. Nós temos vários relatos na Bíblia que falam isso. Acã e muitos outros. O povo de Israel tinha acabado de vencer aquelas tão grandes muralhas que, ao olhar humano intransponível, Jericó, e foram para a batalha preparados e venceram. Mas houve um que desobedeceu a Deus. Deus tinha dado uma ordem: não tirem nada daí, não tenha comunhão alguma com isso que foi destruído. Não fica nem com um pouquinho, não, deixa para lá, não fica com nada. Mas teve um que não vigiou e levou um pouquinho, né, alguma coisa, e escondeu. Israel vai novamente para uma batalha, e era contra uma cidade muito pequena, cidade de Ai, pequenininha, cabia não sei quantas vezes dentro de Jericó. E o líder do povo de Israel, Josué, olha e diz assim: não há necessidade de mandar todos os soldados, não. Para que isso? Sendo que havia algo errado no meio do povo que ainda não tinha sido revelado. Não precisa de muita gente, não. Separa só um pouquinho e pode mandar para o combate. Quando chegaram lá, irmão, quase dizimados. Aí Josué foi orar para saber o que estava acontecendo. Deus revelou. Saul era um rei que estava conduzindo o seu povo à derrota.
Mas a maior derrota que estava acontecendo no povo era dentro de si, era pelo que eles estavam vendo. O que eu quero dizer esta noite: igreja não é o céu, igreja é preparação para ir para o céu. Igreja é constituída de homens e mulheres que têm defeitos, que têm pecados, que tem momento que você está bem e diz a paz do Senhor, meu irmão, mas tem momento que você não está bem e não consegue nem falar. E tem muita gente que está se afastando da igreja, está largando Jesus porque disse que alguém fez isso, falou isso. Não. Davi sabendo daquela situação, e olha que Davi era o principal perseguido de Saul. Saul, quando percebe que Davi havia sido ungido por Deus, e todas as batalhas, todos os combates que Davi ia, Deus era com ele, Saul tenta matar Davi, prepara ciladas, várias ciladas para ceifar a vida de Davi. Deus dando o livramento, e Deus dando o livramento. Saul estava decidido a acabar com a vida do homem de Deus. Uma certa irmã ligou para mim esses dias, foi ontem, e ela é lá do Paracuru, é uma senhora, e ela ligou para mim e disse: irmão Fernando, eu fui para uma oração e lá foi revelado que estão fazendo obras de bruxaria contra a minha vida e contra a minha família. Mas irmão Fernando, por que as pessoas fazem isso? Ela é bem simples. Ela disse: irmão Fernando, por que as pessoas fazem isso? Por que, irmão Fernando? Eu não faço mal a ninguém, pelo contrário, eu oro pelas pessoas, eu procuro fazer o melhor. Por que, irmão Fernando? Que suscita inimigos. Eu disse: minha filha, de uma certa forma isso é normal, porque a partir do momento que você faz uma aliança com Jesus Cristo, as batalhas começam. O inimigo não vai ficar só olhando você ser vitorioso, o inimigo vai ficar sentado vendo você trilhando o caminho para chegar no céu. Ele vai tentar roubar, matar e destruir. E era o que estava acontecendo com Davi, porque era escolhido por Deus. E as pessoas com certeza olhavam para aquele Saul, para aquele rei, e talvez criticassem de uma certa forma correta pelo que ele praticava, mas talvez as pessoas olhassem para Saul e dissessem: não, esse daí, tomara que Deus mate logo, acabe logo com ele, tomara que seja destruído. Mas o que é interessante é que o olhar de Davi era diferente. O que é interessante era a maneira que Davi tratava Saul. Saul vinha para matá-lo e ele chamava de meu pai, e ainda perguntava: por que o senhor está me perseguindo para me matar? Eu gosto do senhor, você quer me destruir por quê? Nós somos irmãos. E Saul queria destruir, mas ele permaneceu na posição de servo chamado por Jesus Cristo para guerrear esta batalha espiritual. E quando ele sabe que Saul tinha sido morto, a maneira que ele se expressa é tremenda. No versículo 17 diz: e lamentou Davi a Saul e a Jonathan seu filho com esta lamentação. Esse que está escrito no livro do rei, do rei. Aí ele diz assim: ó, há ornamento de Israel, e ele diz: nos altos eu fui ferido, como caíram os valentes. Davi sabia que aquele homem, embora naquela situação, era o escolhido também. E hoje em dia
nós, pregadores, nós, eu me incluo. E muitas vezes nós agimos diferente de Davi. Quando se fala a respeito de um irmão determinado que possa estar em um erro, e não falo daquele erro que o cara já cauterizou na mente de que quer fazer daquele jeito e acabou. Ninguém muda, ele quer ser daquele jeito. Eu estou falando daquele erro que muitas vezes o irmão, a irmã não tem forças ainda e está sendo vencido em alguns momentos. Deixa eu lhe dar um exemplo do que nós pregamos aqui. Por muitas vezes, eu até comentei com, acho que foi a irmã Patrícia, não acontece. Por muitas vezes, quando estamos, quer ver a igreja, você vê um sorriso muitas vezes em uma porcentagem da igreja. É quando você fala de determinados tipos de crente. O crente é desse jeito, Jesus. Pega esse crente, Jesus. Rapaz, eu fico só prestando atenção. Tem ministração aqui que o pregador começa a pregar. Rapaz, quando ele começa a falar que Jesus vai pegar crente errado, meu Deus do céu, parece que eu vejo sorrisos deste tamanho. É isso mesmo, Jesus. Pega, Jesus. E Davi não recebeu com tristeza de que o seu irmão mesmo errado havia morrido. E quando nós recebemos com alegria, diga a vocês, já é um grande erro nosso, pregadores, já é um grande erro nosso nomenclaturar crente, porque nós estamos denegrindo a imagem do nosso irmão. Nós estamos denegrindo a imagem daquele que caiu para o céu conosco. Já é um grande erro. E eu vou lutar em nome de Jesus para não cometer esse erro mais. Porque quando eu vou lendo a Bíblia, eu vou vendo que determinadas atitudes que tomamos está contrário à vontade de Deus. Não devemos receber notícias de crentes ou irmãos que estejam em tal situação, seja fazendo o que for, receber com alegria não. Quase falar em línguas estranhas. Quando se fala em crente errado, meu Deus, só falta falar em línguas estranhas. Que evangelho é esse que a gente diz que vive? E nós dizemos assim, que tipo de amor é esse que nós proclamamos? Que não conseguimos muitas vezes amar nem o nosso próximo. Ou você acha que amar é só pegar na mão, abraçar ou coisas desse tipo? Amar é uma série de coisas que nós precisamos aprender todos os dias. Eu estou falando isso principalmente por mim. Não estou dizendo que os irmãos têm que concordar com o que eu estou pregando aqui, não. Mas eu estou falando de mim. Eu vou evitar, irmão, de estar nomenclaturando crente. É crente isso, é crente aquilo. Às vezes a gente vê as pessoas do mundo colocando vídeos na internet zombando os crentes. E às vezes a gente critica, olha aí, zombando os crentes. Quando muitas vezes a gente faz a mesma coisa em cima do altar. Em cima do altar. E achamos que estamos certos. Jesus, pega ele mesmo, Jesus. Jesus, faz não sei o que, Jesus. Com esse... Errado. Como é que eu vou conseguir alcançar o que está lá fora, se ele chega aqui na igreja para ouvir a palavra, e eu falo mais dos crentes do que do diabo? Eu me posiciono muito mais contra os crentes do que o diabo. Cometemos erros que achamos que é correto. Não esqueçam o que eu estou falando. Eu estou falando de mim.
se alguém se enquadrar nisso que eu estou dizendo, tome a mesma decisão que eu estou tomando. Eu não quero mais nomenclaturar crente. E eu tenho certeza que se um dia eu pregando ou falando ou brincando eu falar, alguém nem que me envergonhe, irmão, não tem problema, mas alguém vai se levantar, você pregou contra isso, por que você está fazendo? Pode falar, irmão. É bom que quando a gente sofre esses confrontos e a gente até se sente envergonhado, é bom que a gente aprende. Aí você já fica preocupado, não vou falar mais isso não, que é para mim não passar vergonha, porque o irmão me repreendeu ali, e eu acabei passando vergonha, não vou fazer mais isso não. A pergunta de Davi é: como caíram os valores? A pergunta da igreja para aquele que está caído tem que ser essa: meu filho, o que foi que aconteceu? Por que você caiu? Por que você está assim? Posso lhe ajudar? Davi está nos ensinando. Deus ensinando a igreja através da vida desse homem. Com tanto erros e acertos, nós aprendemos. Versículo 20, leia comigo. Não. Sabe o que Davi está dizendo? Não noticieis em Gade, área do inimigo. Não saia falando nas ruas de Asquelon, para que os ímpios, aqueles que querem ver a derrota da igreja, não se alegrem. Não se sinta feliz porque alguém da igreja ou uma igreja está caminhando da forma errada. Davi está dizendo: não saia conversando por aí não. Não saia falando dos seus irmãos. Quando eu digo falando, não é dizendo algo depreciativo. Não, eu estou falando exatamente das brincadeiras mesmo, das reuniões que nós fazemos. Começamos a dar títulos e nomes para crentes. E começamos a falar determinadas coisas. É isso que Davi está dizendo. Não saia falando por aí. Você está dando arma na mão do inimigo. E é você que está entregando. É eu que estou entregando. É eu que estou pegando a arma e colocando na mão do inimigo. Isso aí termina de matar. Davi disse: não faça isso. Monte de Gilboa ou Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fosse ungido com óleo. Davi estava dizendo para aquele lugar onde ele foi morto, onde Saul foi morto: não caia nem chuva lá, porque terrivelmente morreu um homem que foi ungido com óleo e foi escolhido. Irmãos, como muito já foi pregado aqui, são pequenas atitudes que vai deixar um bocado de gente fora do céu. São pequenas atitudes. E essa é uma igreja sadia. É uma igreja que procura ter uma visão segundo a palavra, segundo o evangelho, segundo o que Deus tem ensinado. É por isso que eu digo que os ensinamentos são fontes inesgotáveis. Versículo 20. É impressionante como Davi olha para Saul e ao invés de ver a perseguição, ao invés de ver o espírito maligno que passou a habitar na vida dele, as suas falhas, Davi olha para Saul e diz: nunca voltaram para trás.
nem ele e nem o seu filho Jonatas. Homens corajosos esses daí. Eu estou falando de um homem que fala a ele isso nesse momento, e que no momento em que ele ainda estava sendo perseguido. E ainda assim ele olha e consegue ver aquilo que é bom. Ele olha e não consegue ver só defeito. Ele olha e vê alguma qualidade. Assim como Jesus Cristo. Nós somos cheios de defeito, irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se o motivo de nós chegarmos hoje aqui, se fosse as nossas qualidades, nem acordado você e eu teriam hoje. A respiração tinha sido tirada, o fôlego de vida tinha sido tirado antes mesmo de abrir os olhos. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Se tu vê o teu irmão no erro, conduz ele com mansidão, velando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Paulo está ensinando que antes de olhar para o erro de alguém, fazer comentário, olhe para você também. Se você olhar primeiro para você e ver que você também é pecador miserável, eu e você. Não estou pregando, eu também, irmãos. Pode ter certeza, você vai olhar com um olhar diferente. Rapaz, ele está falando realmente que não errou, mas tem umas coisas em mim também que, vou dizer uma coisa, se não fosse Jesus, aí a gente começa a olhar diferente. Quer saber de uma coisa? Do jeito que eu preciso de ajuda, eu vou ajudar esse cidadão também. Eu vou colar aqui, eu vou ajudar esse irmão. Jesus sempre mostrando a maneira que nós devemos olhar para as pessoas, mesmo que tenham errado, irmão. A gente tem atitudes condenatórias. Não pegou, não tem jeito não, é do inferno para dentro aí. Aí mesmo. Estava num momento difícil, falou alguma coisa que não era para ter falado, eu sabia, eu conhecia, nunca me enganou aí. Davi nos ensina isso. Quando você chega no livro de Neemias, no capítulo 1, você começa a ler, e você vê a oração de Neemias, que é muito profunda também. Neemias estava bem, ele estava lá no reino, trabalhando, ele era copeiro no rei, estava tudo certo, irmão. Ele tinha um carinho no rei, estava lá na Babilônia. E o irmão dele vem e diz: olha, o povo lá está em aperto, está difícil o negócio lá, está difícil. Quando Neemias vai orar, escute, quando Neemias vai orar, ele diz o seguinte: Senhor, nós pecamos contra a tua face. Neemias nem no meio estava lá, mas a primeira coisa que ele disse para Deus: Deus, eu pequei também. Eles até erraram, mas eu também errei, eu também peco, Jesus. E a primeira coisa que ele faz quando ora, e depois disso aí você vê uma visão diferente, aí ele começa a clamar pelo povo. Você vê Jesus ensinando isso quando ele está na cruz e o povo embaixo zombando, falando dele, e ele olha para o povo, olha para o céu e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. O próprio Jesus agora olha para aqueles seres humanos em pecado, criticando, perseguindo, mas ele olha e faz uma oração: Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, é o momento que eles estão vivendo, é o momento, eles estão num momento de fraqueza, Senhor. Não os destrua, não olhe para eles desta maneira, Pai, mas perdoa. Ensinamento de Jesus.
A nossa visão, como pessoas escolhidas, chamadas por Deus, tem que ser diferenciada. Então eu não me misturo. Eu estou bem. Aí não está bem. Mas quando se consertar, quando se ajeitar, aí sim. Aí, quando era para ser o contrário. Quando era para ser o contrário. As pessoas que têm a visão de Davi, dentro desse contexto, ele recebe os frutos da sua atitude benéfica lá na frente. A Bíblia diz que, voltando um pouco, nós sabemos que Davi, ainda muito jovem, ele luta contra Golias, não é verdade? E ele chega lá sozinho, entre aspas, humanamente falando. Ele chega lá sozinho, olha para o gigante e diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus, um exército enorme? E ele diz assim: ó, deixa eu ir lá, eu vou vencer esse cabo aí. Vai deixar comigo. Tem momento, irmão, que a gente está daquele jeito, pegando fogo. Pode vir o que vier, meu irmão, você passa por cima. No nome de Jesus. Tem momentos que você está tão bem espiritualmente que as lutas, por maior que sejam, se tornam minúsculas. E você vê que pode dar um passo por cima e passar. Davi, neste momento, ele estava ali no momento extremo da fé. Assim como as atitudes de Saul afastavam as pessoas. E sabe por que isso é bom? Porque tem um momento que você joga uma pedrinha e mata o gigante. Mas vai ter momento que o gigante vai ver a família todinha. E você vai precisar dos seus amigos. Você vai precisar dos seus irmãos. Para vencer, irmão. Porque isso é igreja. Porque isso é Cristo. Então, em nome de Jesus, a igreja